Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de conversa, de aprendizado, onde aqui tanto você quanto eu tenho certeza que você também vai aprender muito com os nossos convidados. Hoje eu tenho a honra de receber Joel Scala, do Observatório do Terceiro Setor. Ele vai contar para a gente o trabalho que o Observatório desenvolve todos os dias em prol das organizações da sociedade civil e também da nossa sociedade. Em primeiro lugar, Joel, muito obrigada pela sua presença. É um grande prazer estar com você aqui, Débora. Que bom, que bom. Por favor, se apresente para o nosso público. Eu sou Joel Scala, jornalista com mais de 30 anos de experiência em comunicação. Trabalhei em vários órgãos aqui em São Paulo e venho atuando no terceiro setor há mais de 10 anos. E agora sim, vamos puxar essa linha do tempo do seu trabalho com o terceiro setor. Nos conte um pouquinho sobre o que é o Observatório do Terceiro Setor. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que tem o objetivo de divulgar o trabalho das organizações da sociedade civil. Ele identifica os personagens que fazem a diferença no terceiro setor e sensibiliza a sociedade da importância do terceiro setor como uma forma de trazer transparência no trabalho que as organizações fazem. Nós somos uma atividade meio que leva para a sociedade as atividades que são desenvolvidas pelas organizações. E transparência no terceiro setor é algo muito importante, né? Tanto a questão da transparência nas contas, quanto na transparência da governança, a transparência do trabalho desenvolvido, né? O seu olhar nesses 10 anos sobre esse momento das organizações da sociedade civil estão maduras? São. Houve uma mudança significativa. Nós tivemos uma pandemia. Mas antes da pandemia, as organizações já tinham percebido a importância da transparência. Quando você quer doação em espécie, ou mesmo o tempo das pessoas como voluntárias numa organização, você tem que deixar claro qual é o seu propósito. Tá? E durante muito tempo as pessoas ficavam fechadas em si mesmas, né? Montavam uma organização com amigos, né? Com companheiros que tinham a mesma opinião a respeito do trabalho da organização, mas não se preocupavam com a sociedade. E aí foi um dos grandes problemas, inclusive motivou há 10 anos atrás, eu pensar no Observatório como um veículo que conta essa história, que fala para as organizações a importância da transparência nas suas atividades. E você vê que elas absorveram essa informação? Com certeza que sim, porque é o grande desafio. Ou você consegue ser transparente, ou você acaba perdendo espaço para organizações que têm essa preocupação. Sobretudo agora, né? Com as redes digitais, é fundamental que você perceba a importância de divulgar e mostrar como funciona a sua organização. Como que é o dia a dia e quais os produtos que o Observatório produz? Olha, uma pergunta importante. Nós temos vários produtos, né? Deixa eu contar um pouquinho para você. Em 2021 nós fizemos um planejamento estratégico, já pensando no pós-pandemia. E lá nós criamos núcleos, né? E nós temos núcleos de rádio, nós temos a redação e nós temos 3 produtos importantes. O principal deles é o Olhar da Cidadania, um programa que a gente faz na Rádio USP, já há quase 10 anos. E 2 outros programas são na Rádio Brasil Atual, 98.9. O primeiro deles é o Perspectiva, que fala das organizações. Aí sim, nós mergulhamos no DNA das organizações, contando um pouco a sua história, as suas dificuldades, e mostrando quem são as pessoas hoje que atuam no terceiro setor, mostrando a relevância desses personagens. E o terceiro produto, o terceiro programa de rádio, é o Brasil ODS. O Brasil é signatário dos 17 Objetivos da Agenda 2030. E o Observatório é a primeira organização de comunicação na América do Sul que colocou um nome ODS, mostrando a nossa preocupação. A gente percebeu que na sociedade civil há alguma resistência, por exemplo, em relação aos direitos humanos, mas está nos ODS, os 17 Objetivos. Então nós estamos trabalhando, cada programa a gente pega um ODS e conta um pouco da história dele, de como o Brasil está conseguindo atingir a sua meta, né? Nós achamos que 2030 está chegando.
Claro que quando a ONU fez esses 17 objetivos, não estava previsto a pandemia. E é possível que haja uma revisão. De qualquer forma, o nosso programa se preocupa de contar um pouco da história. De como está o andamento, né, dos objetivos da Agenda 2030, mas também mostrando o sucesso, para que ele sirva de inspiração para as pessoas que estão na sociedade civil. Esse é um dos grandes objetivos do Observatório, né? A gente conquistar aquela parte da sociedade civil que ainda não está no terceiro setor, né? E que ainda tem alguma resistência, como eu disse, nós dissemos anterior, em relação às organizações que não eram muito transparentes, em relação à comunicação. Esse é um grande desafio que a gente tem para sensibilizar o cidadão comum a respeito da importância do terceiro setor. E o Brasil ODS pega semanalmente, pega cada item dos ODS e discute eles com especialistas da sociedade. Como que nesse seu trabalho, Brasil ODS, as organizações da sociedade civil se encaixam na execução dos ODS? Sim, é um engajamento quase que total, porque se você pega um ODS, você vai identificar o trabalho de uma organização específica. Ali, ela começa no seu projeto a sensibilizar de um lado a sociedade e mostrar como ela está atendendo, como ela está servindo os ODS ali. Existe um número expressivo de organizações, por exemplo, em relação às crianças, né? Que é um apelo normal da sociedade. Todo mundo se sensibiliza quando vê uma criança carente, como uma criança em relação à fome. Nós entramos em 2016 no mapa da fome novamente, né? Isso é horrível para o país. Embora uma pesquisa recente trouxe que dos 33 milhões de pessoas que passam fome no país, 13 já recuperaram, né? Então nós temos 20 milhões ainda, que é um grande desafio do governo através de políticas públicas e do terceiro setor através das suas organizações que procuram suplantar, né, esse dado horrível que existe, que impera sobre o Brasil. Mas essa sinergia entre as organizações e os ODS, ela é quase que total e fundamental, porque você liga não só o trabalho que está sendo realizado aqui no nosso país, mas também o cumprimento, né? Existe aqui o relatório Luz, que é elaborado por várias organizações da sociedade civil que apresentam os resultados. E é fundamental que esses resultados reflitam o nosso cumprimento, o nosso cumprimento desse objetivo do ODS. O relatório Luz, se não me engano, ele é 2 vezes por ano, né? Ele é divulgado. Então, como eu disse para você, não é só fundamental, mas é um processo de consciência. Quando as organizações vão absorvendo a necessidade do cumprimento daquele ODS, porque é um cumprimento do Brasil. A grande dificuldade nossa, Débora, veja, enquanto país, seja no município, no estado e na União, é você ter um programa de Estado, não de governo. Os ODS ajudam, através do terceiro setor, com o trabalho das organizações, a vislumbrar isso, né? E o papel do observatório nesse processo de conscientização é total, porque no nosso planejamento estratégico, a gente começou a fazer esse trabalho nesse processo de conscientização, não só em relação à população, mas às próprias organizações, o quanto é importante o cumprimento dos ODS no nosso país. Eu vou fazer um merchan aqui, Joel, se você me permite. Nós contamos com o apoio também do Observatório do Terceiro Setor na divulgação, que a Escola Aberta do Terceiro Setor publicou um curso chamado ESG os ODS. Um curso gratuito e online que eu convido você que está aí assistindo a gente a acessar, a ver se faz sentido para você nesse momento da sua vida, da sua carreira, para também cursar lá e divulgar ele para quem você acha que precisa. Porque acho que somando esforços, a gente consegue democratizar e ampliar o conhecimento para mais e mais pessoas. Perfeito, é verdade, é verdade. Olha, uma das outras preocupações do observatório também, eu vou falar muito do nosso planejamento estratégico, porque é um momento que a gente está vivendo hoje, em 2024, que é o grande desafio, não só do observatório, de todas as organizações, porque nós tivemos no nosso percurso, como eu disse anteriormente, uma pandemia, que bagunçou um pouco o nosso funcionamento. É muito importante
a gente saber o que a sociedade pensa. Recentemente foi divulgada uma pesquisa que 60% das notícias divulgadas nas redes sociais, na internet, 60% eram notícias negativas do terceiro setor. Então, o nosso desafio enquanto observatório é suplantar isso. Então, hoje nós temos um núcleo de pesquisa para entender o que a sociedade está pensando, tá? E produzir produtos em direção a essa sociedade para esclarecê-la da importância do terceiro setor e do trabalho realizado dentro desse ambiente como um ambiente fundamental para combater as desigualdades que existem no nosso país. Eu vou aproveitar uma fala sua aqui e vou pedir, com toda a tua experiência na área, de aliando comunicação e o trabalho do terceiro setor, para explicar para a gente qual é a real importância do terceiro setor. Ele é fundamental. Vamos pegar dois aspectos. O primeiro aspecto, o trabalho do terceiro setor norteia o governo a desenvolver políticas públicas, porque o terceiro setor chega onde o governo não chega. E ao chegar em determinado território, ele acaba esclarecendo para o governo que é fundamental políticas públicas para atender aquela população aonde só o terceiro setor chega. Né? Isso já se justifica a importância do terceiro setor. O grande problema é conquistar parte da sociedade civil que não está engajada ainda no trabalho social. As pessoas, se você que está nos ouvindo e nos vendo, percebe e fala, olha, mas eu quero fazer uma doação. A dimensão da doação não é só em espécie. Você pode dar o seu tempo. Você pode olhar, identificar a organização no seu bairro, na sua cidade, e lá você pode falar, olha, eu vou dar o meu tempo. Eu conheço muitos jovens voluntários que dão tempo como voluntários em organizações. Então o terceiro setor é fundamental porque ele acaba contribuindo para a diminuição da desigualdade no nosso país e esclarecendo o governo de quanto é importante ele desenvolver projetos e políticas públicas em determinados territórios do país. E terceiro setor a gente chama por uma questão de logística semântica, né? Porque primeiro setor o governo, segundo setor as empresas e o terceiro setor as organizações da sociedade civil. Associações de bairro, hospitais beneficentes, né? Porque a gente vê também por meio de pesquisas que em muitas cidades brasileiras o único atendimento de saúde é um hospital beneficente. Né? E aí faz o trabalho que nosso, enquanto sociedade, de apoiar também essas organizações por meio da nossa doação. A doação que o Joel falou de tempo, né, como sendo voluntários, mas também a doação em dinheiro, para que elas possam ampliar cada vez mais o trabalho que desenvolvem e poder atender cada vez mais também. Né? A gente vai voltar nesse assunto, mas eu queria conversar contigo também, pegando sua experiência em comunicação. Quais dicas você poderia dar para uma organização para que ela amplie ou melhore a comunicação dela para com a sociedade? Bom, tem uma ferramenta aí que é a internet. Vou começar pela internet. Muitas organizações, você sabe que o terceiro setor é formado a maioria por pequenas e médias organizações. Muitas organizações que desenvolviam trabalho relevante no terceiro setor acabando tendo descontinuado o seu trabalho, exatamente porque falharam na comunicação e na gestão. Eu posso falar da comunicação. É fundamental que você tenha o observatório, no contato com as organizações, percebeu essa dificuldade. Né? Como é que eu me comunico? Tem um certo preconceito de se falar, né? De se contar, sobretudo em relação aos veículos de comunicação no país. Primeiro você tem que rever isso. Né? Olha, eu vou falar não sobre física quântica, mas o trabalho que eu realizo na minha organização. Então, o que eu estou fazendo lá? Quantas pessoas estão comigo? Então, você tem exemplos, Débora, no seu trabalho no terceiro setor, que organizações em determinado território não eram conhecidas na rua de trás, onde ela ficava. Exatamente porque não conversava. Então, a primeira dica é, onde você está, por que você está fazendo esse trabalho e vai contar para a comunidade que está em torno desse trabalho. Provavelmente parte dessa comunidade já é atendida pelo teu projeto,
Mas você precisa contar essa historinha nessa comunidade. E boa parte dela, pela experiência que a gente tem no observatório, não conhece esse trabalho. Então começar pela comunidade onde você está desenvolvendo o projeto. Vamos contar para os multiplicadores de opinião. Quem são as pessoas que decidem sobre como eu vou reivindicar o buraco de rua? Antes, a pessoa que faz esse trabalho, você vai lá e conta para ela o trabalho que está sendo realizado por tua organização. E aí vai. Né? Esse é o primeiro momento, é o primeiro estágio de como você pode sair da sua caixinha e começar a contar a história do trabalho que você realiza no terceiro setor. E depois, claro, com mais recursos, você acaba buscando voluntários. Muitos jornalistas que estudam em faculdades, que precisam, né, ter um tempo, dedicar um tempo, né, desenvolver experiência para ir para o mercado, podem como voluntários. Né? Então procure voluntários nas faculdades de comunicação para que eles possam ajudar você a contar a sua história. Não só para a sua comunidade, aí sim para a cidade toda. Enfim, usando essa ferramenta que todo mundo tem, que é a internet, onde você já pode produzir o seu próprio conteúdo, né? Uma foto de um atendimento, um Perfeito. Depoimento de quem é atendido. Né? Dependendo do que vale. Mas você tem um trabalho com idosos, né? Quer dizer, quem são os idosos, né? Mapear o seu bairro. A gente já sabe que determinados projetos hoje, que são cases de sucesso, começaram com uma vontade sua, porque você teve a notícia que o idoso foi maltratado, viu uma notícia em algum veículo de comunicação que ele foi maltratado. Então você começou, eu vou agora cuidar dos idosos. E pegou um grupo de pessoas e começou esse trabalho. Né? Então, é muito fácil você começar a olhar, né, o seu entorno, porque a comunicação é fundamental. O que nós estamos fazendo agora aqui na Escola Aberta, né? Eu contando um pouco da história do observatório. Mesmo nós, no observatório do terceiro setor, em determinado período nosso, nós acreditávamos que os nossos produtos já eram suficientes. Não, essa conversa com você é fundamental para que as pessoas que acompanham o teu programa conheçam o nosso trabalho. A comunicação, ela é fascinante, mas ela é uma ferramenta que precisa ser alimentada diariamente. Né? Começo o dia pensando como eu vou fazer isso, por que eu vou fazer isso e aonde eu quero chegar com isso. Né? Isso é mais uma das funções do gestor das organizações. Né? Tem tantas milhares de preocupações, mas a comunicação tem que fazer parte também. Você lembrou um aspecto importante. Na verdade, a comunicação é uma ferramenta da gestão. Então, você tem que olhar a sua organização e ver as suas necessidades de tornar a sua organização mais dinâmica. E a ferramenta dela, o dinamismo dela, para como você quiser começar a conversar para fora, é você usar a comunicação. E fazer com que os atendidos sejam também os embaixadores das organizações que eles são atendidos, né? Tem organizações no terceiro setor que criam essa figura dos embaixadores, né? As pessoas, os familiares das pessoas que são atendidas em projetos sociais também são uns agentes da comunicação e para contar o trabalho que está sendo realizado e a preocupação que a organização tem com essas pessoas que são atendidas, né? Dicas de comunicação para o nosso dia a dia enquanto ONGs, enquanto OSCs, hein? Olha só. Isso vale também, desculpe, Débora, de interrompê-la, mas isso vale também para nós, né? Para nós vendemos. Na verdade, a gente precisa sair da caixinha, né? De repente, depois de tantos anos, eu esqueço de dizer, por exemplo, de vir aqui na Escola Aberta e contar um pouco da história do observatório. Mas a gente convida, a gente chama. Voltando para o observatório, quais os impactos que vocês promoveram ao longo desses anos? Olha, o primeiro impacto foi mostrar para as organizações, até a gente conseguir apoio foi fácil, mas o impacto foi dizer, olha, terceiro setor, vocês têm um veículo de comunicação que vocês podem contar para divulgar todo o trabalho que vocês realizam no terceiro setor. Esse foi o primeiro impacto. O segundo impacto foi de mostrar para as organizações do terceiro setor
que o observatório não estava só preocupado com a comunicação, ele estava preocupado também com a gestão dessas organizações. Então nós organizamos em 2018, um pouquinho antes da pandemia, 2019, um evento com apoio de várias fundações para contar um pouco da história da comunicação e contemplar essas organizações que não tinham informações sobre gestão, por exemplo, né? Como você vai gerir uma organização pequena e média? Quais as dificuldades que você enfrenta? Então nós reunimos, e esse é o modelo que você desenvolve aqui, nós reunimos especialistas de várias áreas do conhecimento para ajudar essas organizações a pensarem o momento que elas estão e o seu futuro, né? Importante porque tem que manter a perenidade da organização, né? E há várias preocupações que o gestor tem de ter para além da comunicação, para além da gestão, a contabilidade, a parte jurídica, a parte financeira, a captação de recursos, né? Então, é um trabalho árduo todos os dias. Principalmente esse último item, né? Todos são importantes, mas como você vai continuar seu trabalho nos próximos anos? Então, a captação de recurso é fundamental para que você consiga dar continuidade aos projetos sociais que você está desenvolvendo, né? Deixa eu voltar aqui na minha pauta, gente, porque a gente foi, volta, vai. Aqui, já você disse do planejamento estratégico. E eu vou, antes de voltar para a pauta, qual foi a importância do fazer esse planejamento estratégico para vocês, enquanto instituição? Porque daí também serve de referência para as organizações que estão nos assistindo. Débora, foi fundamental. A pandemia nos trouxe, nós perdemos quase 60% do apoio financeiro que nós tínhamos no observatório. E aí nós tínhamos que parar, né? E olhar o observatório e ver como era a nossa gestão. Tanto que nós temos um limiar, né? O observatório antes da pandemia e o observatório depois da pandemia. Antes que você me pergunte, 2024 é o que nós estamos implantando, o que nós fizemos em 2021. E trouxemos várias novidades, né? O observatório, em termos de comunicação, sempre foi uma referência para profissionais que não tinham experiência. Os profissionais se formaram lá, trabalhamos com um número expressivo durante esse período, né, da nossa existência, com profissionais que não tinham experiência, estagiários que acabaram se formando no observatório. Então nós percebemos a importância deste trabalho e fizemos uma mudança significativa, né? Criamos, como eu disse anteriormente para você, núcleos no observatório para agilizar o nosso funcionamento. Identificamos aonde nós não chegamos. Olha, hoje o observatório, por mês, através da sua plataforma e dos seus programas de rádio, atuando forte nas redes digitais, Instagram, LinkedIn e tal, a gente atinge quase 3 milhões de pessoas por mês. Bom, mas o nosso planejamento está pensando em 5. Como nós chegamos nos 5? Então nós precisamos de recursos, nós precisamos de recursos financeiros, precisamos de recursos humanos e, claro, um bom planejamento. Então ele é fundamental para que as atividades do observatório cheguem, por exemplo, na próxima década. A gente já tem vislumbrado o que nós vamos fazer em 2025. Nós já estamos fazendo em 2024, nós vamos fazer em 2025 e 2026. Então, um conselho meu, né? Embora eu seja o gestor do observatório, enquanto jornalista, é importante se fazer um planejamento estratégico. É uma parada para você ver onde eu quero chegar. Eu cheguei até aqui, ótimo. E daí? E o futuro, qual é? E o nosso futuro está bem delineado no observatório a partir do nosso planejamento, que foi fundamental para que a gente desse um pulo, né, nas nossas atividades. Mesmo você falando que não é gestor, tendo a formação na comunicação, mas foi uma aula de gestão aqui que dá importância de um planejamento também, né? Isso serve para as organizações que estão pensando o que fazer em 2024, como se manter em 2024, o que fazer e como se manter em 2025 e aí por diante. Olha, você sabe, você levantou um aspecto importante. Eu sempre digo que o observatório é um projeto coletivo. Eu fui cercado de pessoas interessantes que tinham conhecimentos específicos, né? Então eu sempre trabalhei no observatório com a ideia de uma equipe multidisciplinar.
e ouvi muitas pessoas. Na verdade, eu me formei, né, como gestor no observatório, mas a opinião dessa equipe multidisciplinar que esteve comigo presente no meu planejamento estratégico e que continua comigo, foi fundamental para a gente continuar desenvolvendo nosso projeto enquanto observatório do terceiro setor e mais ainda, vislumbrar um futuro, né? O que nós vamos fazer na próxima década, né? Que são os desafios que nos impõem a realidade, né? A partir desse evento trágico que aconteceu, não só no Brasil, no mundo, que foi a pandemia, né? Você citou 3 produtos e a gente comentou bastante sobre o Décio Brasil. E os outros 2? Os outros 2 é importante você lembrar disso. O Perspectiva. O Perspectiva é um olhar sobre o terceiro setor. As organizações que fazem, aquelas que estão tentando fazer, e aqueles personagens que há algum tempo que estão dentro do terceiro setor e que não são identificados. O terceiro setor agora, você teve conhecimento, vocês também, ele representa 4,7% do PIB brasileiro. Olha a importância desse terceiro setor. Quais os personagens que, pelo seu trabalho realizado dentro do terceiro setor, fizeram com que o terceiro setor atingisse essa meta? Então, tem inúmeros personagens, gestores, pessoas que trabalham, comunicadores que estão no terceiro setor. Então, Perspectiva traz esse universo dentro. Em 1 hora, a gente, na Brasil Atual, semanalmente, conta um pouquinho da história e fala dessa experiência e da importância desses personagens para o crescimento do terceiro setor. E, claro, a gente sempre tem ali um especialista que fala, olha, como está a gestão? É importante você seguir na gestão, aquelas coisas que você acabou de falar, olha, como está a sua contabilidade, a gestão em relação ao direito, operadores do direito e tal, e claro, sua comunicação. E esse é o DNA do Perspectiva, que mergulha, né, nessas organizações, contando um pouquinho da história delas, como eu disse. E nós temos o nosso carro-chefe principal, que é o Olhar da Cidadania na Rádio USP. Esse nós já estamos há muito tempo lá. Nós começamos preocupados, a partir de uma pesquisa que de uma década atrás, a respeito da resistência que a sociedade, parte pelo menos da sociedade civil, tinha em relação aos direitos humanos. Então, nós queríamos o Olhar da Cidadania e continuamos até hoje, trazendo especialistas, sobretudo da Universidade de São Paulo, professores, acadêmicos e, claro, multiplicadores de opinião comprometidos com a importância e com o desenvolvimento dos direitos humanos no nosso país. São projetos que existem, organizações que desenvolvem projetos, são professores que desenvolvem trabalhos acadêmicos, contando um pouco das dificuldades que o terceiro setor tem no nosso país. E pelo tempo que a gente está lá, parece que a gente está conseguindo passar o recado da importância do terceiro setor. E pelo tempo que vocês estão lá, qual que é o teu olhar sobre o ecossistema do terceiro setor? Continua da mesma forma quando você começou? Não, mudou bastante. Mudou bastante. Como? Mudou bastante. Eu acho que mudou do ponto de vista qualitativo, né? As organizações, pela nossa conversa aqui, estão preocupadas com a sua gestão, estão preocupadas com a sua comunicação, né? Existe hoje, no crescimento dessas organizações, já a preocupação de trazer um profissional da comunicação, de trazer um gestor profissional que tenha um olhar sobre a organização, suas dificuldades e, claro, da necessidade de você fazer um planejamento. Então, mudou muito. Mas nós temos um grande desafio no terceiro setor, né? Primeiro, é que as organizações, algumas cresceram muito e se tornaram, digamos, uma organização para si. É claro que elas desenvolvem um trabalho importante para a sociedade, mas elas não conversam entre elas. Esse é o grande desafio do observatório, né? Nós temos um núcleo criado a partir do nosso planejamento para conversar com as organizações e nós continuamos um projeto piloto que a gente fez em 2018, de reunir as organizações que desenvolvem trabalho, porque elas não competem entre si. A desigualdade pode ser tão grande que nós precisamos muito mais organizações para contemplar todas as dificuldades que o país enfrenta em relação a vários aspectos. Então, não há ainda a grande dificuldade, como eu disse, é as organizações conversarem entre si, porque elas têm um objetivo comum e realizam um excelente trabalho.
E a preocupação do observatório é pegar essas organizações, olha, vamos conversar. O que nós precisamos? De um podcast para vocês conversarem, né? Vamos trocar experiências. Tem muitas fundações que avançaram na gestão que parece uma organização do mercado, mas estão no terceiro setor. Então é importante que esse diálogo entre elas se desenvolvam mais. Eu acho que eu apresento isso como uma grande dificuldade. Nós melhoramos muito em relação à qualidade do trabalho realizado dentro do terceiro setor, mas ainda falta esse grande diálogo entre as organizações. Por exemplo, uma conversa do observatório com a escola aberta, trocando figurinhas, mostrando o que vocês fazem aqui e nós contando um pouco da nossa história e disponibilizando os nossos núcleos de rádio para vocês divulgarem o trabalho que vocês fazem aqui. É a formação de rede, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? E quanto mais juntos estivermos, melhor o nosso trabalho será feito. Né? Nós temos uma sinergia, uma grande sinergia dentro do terceiro setor. Então nós precisamos dialogar internamente para que a gente possa crescer. Chegamos a 4,7% do PIB, podemos chegar a 5%, 6%. Já mostramos a nossa importância. E agora é a hora do terceiro setor começar a conversar internamente. Né? E o ecossistema do terceiro setor que presta serviços e fornece produtos para o terceiro setor melhorou? Olha, melhorou e muito. Antes existiam essas pequenas organizações que se desenvolveram muito e eram atendidas. E esse ecossistema agora, ele está olhando para o todo. Olha, se aquela pequena organização ainda não é minha cliente, mas ela vai ser daqui 2 anos. Se a média organização não for, ela vai, a partir do ano que vem, eu posso oferecer meus produtos. Então, passou de ser de um nicho pequeno e eles começaram a ter uma visão macro, né, do que era o terceiro setor. Eu acho que mudou, sim, e mudou de uma maneira significativa. E isso também traz profissionalização para o terceiro setor, e aí eu queria juntar alguns aspectos para perguntar sobre a sua experiência nesse ponto também. Quanto melhor feita a gestão de uma organização, mas ela está apta também a fazer captação de recursos com médias e grandes empresas. É correto isso? É correto isso, é correto. A captação de recursos agora, quando eu falo da união do terceiro setor, você rapidamente falou das fases que nós passamos no terceiro setor. Saímos da fase assistencialista, daquela que a gente criou na nossa garagem, na nossa organização, agora passamos disso. Nós estamos numa segunda fase já consolidada de profissionalização. Nós representamos, eu não tenho bem os dados precisos, mas antes da pandemia, quase 2 milhões de profissionais trabalhavam no terceiro setor. É muita gente. Então, hoje nós somos um número significativo, né? Nós temos um ambiente significativo para profissionais que entram no mercado de trabalho. Então, paralelamente a isso, é fundamental que a gente tenha essa visão macro de captar recursos para grandes organizações e tenha um olhar, já que nós estamos num processo de consolidação da profissionalização do terceiro setor, é olhar o mercado. Né? E já nós estamos contemplados no terceiro setor, que é o 2,5%. Né? Esse olhar para o mercado é fundamental, essa captação de recursos, porque ela exige que você acaba olhando, o que eu falei para você do observatório em 2021, do nosso planejamento. Nós olhamos para dentro e vimos as necessidades de conversar mais com a sociedade, de ampliar o nosso alcance. E, claro, captar esse recurso de grandes empresas, eu acho que é um caminho correto que deve ser seguido. Né? E elas vão apoiar aquelas organizações que estão com a melhor governança. E um outro aspecto importante, depois da pandemia, eu acredito, isso é uma opinião do Joel Scala, que a responsabilidade social, individual e coletiva alcançou um outro patamar depois da pandemia. Hoje as pessoas estão pensando, bom, o que eu fiz para ajudar determinada organização? O que eu estou fazendo? Né? Eu ajudei não sei quem, eu dei... Não, eu quero saber quem é que faz, para onde vai esse dinheiro, por que esse dinheiro vai para lá. E eu tenho que me interessar mais por isso. E as organizações do mercado também, hoje são obrigadas a ter uma responsabilidade social.
né? No seu relatório vai constar ali, e não é só de colocar, eu faço isso, faço aquilo, mas qual é o seu engajamento? Né? Qual é a profundidade da minha atividade? Eu vendo água, quer dizer, qual é a profundidade que eu tenho das pessoas e do apoio que eu dou às organizações, né? Do terceiro setor. Então, eu não tenho que me preocupar só com a água que eu vendo, mas também a dimensão do trabalho que eu faço e o alcance dele e o meu engajamento naquilo que a gente chama de terceiro setor, né? Qual é esse engajamento que eu tenho? Hoje as organizações estão se perguntando e estão se envolvendo cada vez mais. Como nós, do ponto de vista individual, eu mesmo, né? Quais são as organizações? De que maneira eu ajudo? Como eu faço isso? E não é daquela maneira artificial que a gente fazia anteriormente. Eu já ajudo. Não, mas espera aí, quem é a organização? Não sei. E tal. Mas agora não. Quer dizer, então a responsabilidade individual e coletiva atingiu um outro patamar que o mercado está percebendo isso. E claro, o terceiro setor agora tem que aproveitar esse momento e claro, e através da ampliação das nossas atividades, contando um pouco o que a gente faz, vai ter uma outra caixa de ressonância na sociedade. Falando da sociedade, muitos jovens na sociedade que ainda não conhecem o trabalho do terceiro setor, mas que podem vir a serem doadores. Como comunicar para essa juventude? Essa é a nossa preocupação. Saiu do nosso planejamento, nós temos um núcleo lá pensando isso, né? Eu tenho conversado com a equipe internamente e eles me questionam sempre, e é um questionamento de que ferramentas nós podemos chegar, primeiro para contar o jovem de hoje a história do terceiro setor, a história das organizações, né? Como sensibilizá-lo, né? E nós temos algumas ideias, algumas ideias de como desenvolver. Tem alguns 2, 3 projetos de comunicação na internet, através do Instagram. Nós tivemos uma mudança significativa do ano passado para hoje, contando um pouco. A gente está pegando partes dos nossos programas de rádio e tentando sensibilizar os jovens sobre assuntos importantes, né? E a partir desse processo de sedução do jovem, e claro, a ferramenta é a rede digital, né? É a rede digital que a gente está utilizando. Esse processo de sedução, em um segundo momento, fala assim, olha, você pode doar e você pode doar seu tempo, né? Tem duas dimensões importantes que você pode... e esse é o grande desafio que a gente tem no observatório, conversar com esse jovem que a gente não conversava. Nós tínhamos uma pesquisa muito, muito antiga que falava entre 30 a 50 anos era o público do observatório. No Facebook era mais mulher, nas nossas páginas eram mais homens e tal, hoje a gente quer mudar isso, né? E já está mudando isso através do Instagram e de outras mídias, como por exemplo o Instagram, o TikTok e tal, para conversar com esse jovem. Esse é um universo ainda grande e ainda desconhecido. E é um desafio do Observatório do Terceiro Setor dialogar com esse público, né? Se você acompanhar os programas, por exemplo, do Olhar da Cidadania, o próximo programa nosso vai ser o jovem e as redes sociais. O quanto isso impacta na vida dele, a maneira como ele usa o celular. Essa é uma maneira de a gente começar o diálogo com o jovem para sensibilizá-lo da importância do terceiro setor e de como é importante ele doar seu tempo ou dinheiro para que organizações do terceiro setor continuem desenvolvendo seus projetos. Há um projeto em andamento que tem sinergia tanto com o Observatório quanto com a Escola Aberta, que é a plataforma Gentileza e Generosidade, e o Dia de Doar Kids, né, também faz parte do nosso dia a dia enquanto instituições que trabalham justamente com isso, na formação desse jovem para que ele também seja um protagonista, né, da mudança que a nossa sociedade precisa, né? Então... Foi boa essa lembrança. A nossa parceria com a Marina já vem quase 2 anos, né? E a gente estava apostando nisso. Quando veio o nosso planejamento, nós vimos da importância dessa parceria que já estava e estamos pensando em criar outras parcerias, né? Estamos trazendo jovens
para trabalhar no observatório, que estão envolvidas com um ato de doação, com a filantropia, para que eles se engajem no nosso trabalho e a gente comece a desenvolver ferramentas. Já tem algumas ferramentas que espero que você me convide daqui a uns meses para falar dos novos projetos. O convite já está feito. Dos jovens, esse projeto especificamente desse público, porque é um universo ainda, Débora, que a gente não desconhecido, mas a ser conquistado, né? A gente está falando aqui do trabalho que vocês desenvolvem, dos impactos, mas como que uma organização pode encaminhar o que ela faz para que vocês possam divulgar? Muito bem, olha, depois dessa conversa, a gente precisa, vou repetir várias vezes, observatório3setor.org.br, o 3 é numeral. Sobretudo no Perspectiva, nós precisamos atingir um número, no nosso planejamento estratégico, nós temos um número expressivo de organizações que a gente precisa atingir, identificar. Né? Quanto mais organizações a gente identifica, mais a sociedade civil vai ser sensibilizada pelo trabalho que é realizado dentro do terceiro setor. Então, primeiro boca a boca, né? A organização foi identificada, ela conta para sua colega que desenvolve um projeto semelhante em outro território. O segundo a gente criou dentro do observatório um espaço para receber notícias dessas organizações. O núcleo de redação está disponível para toda organização que quer divulgar o seu trabalho, que quer contar um pouco a sua história, que quer falar dos personagens que foram importantes durante o seu trabalho. Então nós temos um núcleo especialmente dedicado às organizações para que ela se aproxime mais do observatório, da sociedade civil, através do observatório que vai contar a sua história. Então, para acessar, www.observatório 3 em numeral, setor.org.br. Ali também tem a forma de contato para que a instituição possa mandar as notícias dela. Com certeza. Toda notícia vai ser contemplada. A gente renova, temos um número expressivo semanalmente de notas e de matérias sobre as organizações da sociedade civil. E a gente pede, né? Precisamos de mais informação. Você que está nos vindo, conhece amigos, parentes de alguma organização, de alguma ONG que realiza um trabalho relevante, por favor, contate o Observatório, observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Muito bem. Já estamos chegando no nosso limite de tempo aqui da nossa conversa. Passou rápido? Rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. Eu queria deixar aqui então aberto para suas considerações finais, por favor. Olha, eu acho que eu vou dividir minhas conclusões finais chamando você para participar do terceiro setor. Tem organizações relevantes que fazem um trabalho importante. A sociedade civil já percebeu isso e está chegando. E você que ainda não está próximo de uma organização, por favor, o faça. Tem alguma dificuldade? Contate o observatório. Nosso endereço é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, que a gente vai disponibilizar uma série de informações sobre o funcionamento do terceiro setor, das organizações. E claro, nos siga nas nossas redes sociais. Eu conto com você. Quando eu voltar aqui, eu já vou dizer, olha, nós aumentamos o número de 2 milhões e 300 pessoas por mês, a gente já conseguiu um número maior pelo contato que a gente teve aqui na Escola Aberta. Contamos com você, Débora, e contamos com você. Participe do Observatório do Terceiro Setor. Estamos lá para receber você. Já é uma honra tê-lo aqui na nossa... O prazer foi meu, Muito obrigada. Muito obrigado a você por dar esse espaço e contar um pouco da história do Observatório do Terceiro Setor. Estamos juntos aí por uma sociedade melhor, mais solidária. Mais justa, solidária, sustentável e tolerante. É isso mesmo. Até a próxima vez. Muito obrigada. E eu gostaria de agradecer você também, que nos acompanhou desde o começo, acompanha essa série de entrevistas. Muito obrigada pela sua companhia. Então curta, compartilhe esse vídeo para que a gente possa democratizar ainda mais o conhecimento sobre o terceiro setor e ajudar a melhorar a nossa sociedade. Muito obrigada, um abraço e eu te vejo na próxima entrevista. Até lá!